Irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo de número 9. Um texto interessante, mostra como Deus guiou o seu povo no deserto e como pode nos guiar também. Números, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo 15. Números, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim, a palavra do Senhor em Números 9, a partir do 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim, a nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo muitos dias, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, e quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele e não partiam, mas quando ela se elevava, eles partiam. Acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava. Cumpriam a ordem do Senhor que ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos que o Senhor se revele a nós mais uma vez, abra o nosso entendimento e que ela tenha lugar e produza o efeito pelo qual ela nos foi enviada. Para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. E que guia a nossa vida? Quais são os critérios que nós temos para tomar as nossas decisões, para saber se a gente fica, se a gente vai? Quais são os critérios que pesam quando a gente precisa dar um passo na nossa vida? Tem gente que tem como critério o coração. O que o coração sente, a pessoa faz. Eu sinto que Deus está me encaminhando por aqui. Aí vai. Não, agora eu sinto que é para eu ir para esse lado. Não sei se você é guiado ou é guiada pelo seu coração, mas Jeremias 17:9 já avisou: o coração é enganoso, incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Cuidado para não ser enganado, enganada pelo seu coração, porque o nosso coração se engana bastante. Mas talvez você é uma pessoa que se deixe guiar mais pelas circunstâncias. O vento bate de um lado, você entende, bom, acho que é por aqui, é um sinal do Senhor. O vento está a favor, mas se o vento muda, bom, então não é mais por aqui, é por lá. Ou seja, uma pessoa guiada pelas circunstâncias da vida, mais ou menos como diz aquela música secular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Cuidado, vai saber onde o vento vai te levar.
Então, nem sempre a gente tem que ser guiado pelo caminho mais fácil, para onde o vento está soprando, às vezes está nos levando para um abismo. Outras pessoas dizem assim, não, eu sou guiado pela razão, sou uma pessoa racional, não sou guiado pelo coração, nem por circunstâncias, o que guia a minha vida é a razão. Uau! Mas olha o que diz o Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes você já tinha certeza que você tinha razão e depois os fatos, os acontecimentos foram te revelando que você não tinha razão. Você achava que tinha razão. Então toma cuidado também em confiar demasiadamente naquilo que o teu raciocínio te mostra como caminho. E tem gente, irmãos, que ainda se deixa guiar pelas coincidências, pelas superstições. Por exemplo, eu vi o caso de um homem, talvez um missionário itinerante, que estava pensando se deveria ir para Lima ou não. E aí ele entrou numa padaria, ele pediu uma vitamina, a pessoa foi fazer a vitamina, e quando ele olha para o espelho, a marca do liquidificador era Amilon. No espelho, com a imagem invertida, ele leu no Lima, então não foi para Lima. Então a pessoa que se deixa guiar, ela fala, não, isso é um sinal de Deus. Nossa, eu já ouvi tantas histórias mirabolantes. Não, mas Deus deu um sinal. Deus fez aquilo acontecer. E a gente se esquece que nesse mundo que Deus criou, há os acasos. Há as coincidências. Então, a gente não precisa ser deixado guiar nem pelo coração, nem pelas circunstâncias, nem pela razão que também nos engana, nem pelas nossas superstições, ainda que as nossas superstições tenham assim, um verniz religioso, espiritual, gospel. Nós podemos e devemos, na verdade, irmãos, sermos guiados por Deus. Sermos guiados pelo Senhor, como esse povo aqui aprendeu a ser guiado pelo Senhor, aqui no caso por meio de uma nuvem. Versículo 17 vai dizer assim, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Por quê? Porque essa nuvem era a manifestação da presença de Deus com o povo. O tabernáculo, você sabe, era o lugar em que Deus se manifestava, onde se faziam os sacrifícios, os sacerdotes adentravam ali, e Deus se manifestava, e essa nuvem cobria o tabernáculo. O tabernáculo era o sinal da presença de Deus com o povo no deserto. E a nuvem simbolizava, sinalizava, quando o povo deveria partir, para onde deveria ir e quando deveria ficar. Diz que a nuvem guiava o povo de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas a nuvem levantava, era hora de arrumar as malas. A nuvem não saía, não era hora de sair, era hora de ficar. Hoje a gente não tem mais nuvem, a gente não tem coluna de fogo, mas a gente tem a palavra de Deus e tem o Espírito Santo que nos guia. Então a pergunta é, como é que a gente sabe se a gente está sendo guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, ou se no fundo a gente está sendo guiado pelo coração, pelas circunstâncias, pelos nossos raciocínios,
ou mesmo pelas nossas superstições. Então, aqui nesse texto, irmãos, há algumas lições sobre o guiar do Senhor, que devemos atentar quando precisamos ser guiados pelo Senhor. Há alguns princípios que seria bom nós anotarmos no nosso coração para a nossa caminhada com o Senhor. Então, o primeiro princípio, irmãos, é que a questão toda, a questão primeira, é o Senhor. A questão maior não é o lugar. A questão maior não é o tempo. A questão maior é o Senhor. Você veja que o tempo em que a nuvem ficava num lugar ou partia variava. Tinha vezes que essa nuvem ficava menos de um dia e já partia. Tinha outras vezes que ficava alguns dias, 1 ou 2 dias. E tinha vezes que ficava muito tempo no lugar. E o que determinava se o povo ia ficar ou ia partir era essa sinalização do Senhor. Se estamos indo ou se estamos ficando. Então a questão não era o lugar onde a gente está, quanto tempo vai ficar ou vai deixar de ficar. A questão era e é se eu vou permanecer com o Senhor ou não. O que seria hoje permanecer com o Senhor? Permanecer com o Senhor é permanecer na verdade. Dá para eu ir para tal lugar e continuar na verdade, ou para eu chegar lá eu vou ter que mentir? Permanecer com o Senhor é permanecer na luz. Tem como eu chegar lá andando na luz, ou eu vou ter que andar pelo caminho das trevas e depois eu ficar me escondendo? Permanecer com o Senhor é permanecer no amor. Eu quero ir para tal lugar, eu quero chegar em tal lugar, porque eu estou pensando no bem maior de todos, ou é só por causa dos meus interesses pessoais, as minhas ambições, muitas vezes egoístas? Porque, irmãos, quando a gente sai da verdade, quando a gente sai da luz, quando a gente sai do amor, a gente sai também, sabe da onde? Da paz. E não tem como ficar longe de Deus e continuar em paz. O que adianta a gente ganhar conforto e perder o sono? Ganhar o mundo e perder o quê? A alma. Ganhar riquezas e perder a paz. É por isso que o Agostinho escreveu assim, fizeste-nos para ti, e a nossa alma está inquieta, enquanto não repousa em ti. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, você faz aquela oração que Moisés fez: Senhor, só nos manda se o Senhor for conosco. Se o Senhor não está indo, nos deixa aqui. Porque a questão é o Senhor. Se o Senhor vai, eu vou. Se o Senhor não vai, me deixa aqui. Essa é a primeira questão. O Senhor, a questão não é o lugar, não é o tempo. A questão é o Senhor. Segundo, é o Senhor quem vai à frente. Lá em Êxodo 13, 21, foi dito o seguinte: e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, a questão não é: Senhor, esse é o caminho, me ajuda, vamos. A questão é o Senhor indo à frente e Ele dizendo: venha, é este o caminho. Tem um pastor que diz assim:
É melhor você ser empurrado pela Trindade do que você andar na frente dela. E é verdade. Tem gente que diz assim: não, você tem que tomar as rédeas da tua vida nas mãos. Aí eu fico me perguntando, o que isso significa? Que eu que agora decido onde eu vou, onde eu fico, quando, como? Eu prefiro imaginar assim: Deus realmente nos dá o volante da nossa vida nas mãos. Só que Ele vai no carro da frente mostrando o caminho. Então a prerrogativa de ir à frente, guiando, conduzindo, mostrando o caminho, é dele. Agora, a prerrogativa de seguir ou tomar outro caminho é nossa. A minha oração é que você não tire os olhos do Senhor, não o perca de vista e você siga atrás dele. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O terceiro princípio, irmãos: Deus nem sempre nos guia pelo caminho mais curto. Nem sempre. Às vezes Ele nos guia por um caminho mais longo para chegar do que a gente gostaria ou pensava. Em Êxodo 13, 17, diz assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pela terra dos filisteus, embora fosse mais curto. Pois disse: para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus sabia o povo que tinha. Deus sabia, podemos ir por esse caminho que é mais curto. Aliás, dizem, não é, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas nem sempre o caminho mais curto, o caminho mais rápido, é o melhor caminho. Deus preferiu, ao invés de guiar por um caminho mais rápido, por um caminho mais longo, mas mais seguro. Por que a gente deve saber disso? Porque nem sempre a gente vai entender o caminho que Deus está tomando. Às vezes a gente vai dizer assim: mas Senhor, não era só entrar aqui? Por que o Senhor está me fazendo dessa volta toda? Não faz sentido. Mas você que sabe o que está 2 passos depois? Senhor, por que o Senhor está fechando essa porta? Parecia ser tão promissora para a minha vida. Ou, Senhor, por que o Senhor está me conduzindo por esse caminho que eu não planejei, não desejei? Então, nessa hora, irmãos, nós temos que nos lembrar de 2 coisas. Primeiro, que o justo não caminha por tudo que entende, mas o justo caminha pela fé. E fé, não no sentido de acreditar que tudo vai acontecer como a gente gostaria que acontecesse, mas fé no sentido de crer, acreditar e confiar que ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem, vai ser ainda assim bom, porque o nosso Deus é bom. Isso é fé. Aí a gente pode descansar. Bom, não é exatamente o que eu queria, mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus é bom. O caráter de Deus é bom. E tudo que Ele faz tem um propósito bom. Ainda que a gente não entenda agora, não é isso? Por isso que a segunda coisa que a gente precisa, quando a gente não está entendendo o conduzir do Senhor, é a gente se lembrar de Isaías 55, 8 a 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra,
os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus sabe o que faz. Deixa Ele conduzir a nossa vida, conduzir a nossa casa e conduzir a nossa igreja. Um quarto princípio. Não é porque Deus está conduzindo as coisas que não vai ter luta. Aliás, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo saiu do Egito, sabe como? Armado. Por quê? Porque ia ter lutas. Não é porque Deus te conduziu para um casamento, Deus te conduziu para um emprego, Deus te conduziu para um ministério, que não vão ter as suas lutas. As lutas fazem parte da vida. Sempre vai ter luta. Enquanto estivermos nessa nossa terra, nesse mundo, nessa vida, por isso que tinha, um cântico que dizia: problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Mas lutas vão ter. Esse povo estava sendo guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, aonde? Num oásis? Num resort? Onde que o povo estava sendo guiado? No deserto. Num deserto. Olha, te faço uma sugestão. Nunca critique esse povo, viu? Nunca critique esse povo. O que eu vejo de irmãos criticando esse povo? Esse povo murmurou, esse povo reclamou. Esse povo murmurou e reclamou? Sim, mas sabe onde, irmãos? Num deserto. Não tinha supermercado, não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha ar-condicionado, não tinha. Era deserto, enfim, a gente murmura, reclama em condições extremamente melhores. Então o povo estava sendo guiado num deserto. O livro de Números, na Bíblia hebraica, significa no deserto. Alguém já disse que a escola de Deus é no deserto. Lá em Oséias o Senhor diz: eu te conduzirei ao deserto e te falarei ao coração. No deserto Deus nos prova, mas no deserto Deus também nos derrama do céu o maná, nos traz a sua provisão, se faz conhecido de nós, mostra quem Ele é, tira a água até de pedra, e a gente aprende quem é Deus. Então muitas vezes Deus vai nos guiar no deserto, aí alguém diz assim: bom, então não tem diferença, se eu sigo o Senhor nessa vida ou se eu não sigo, vou ter lutas. Vai ter lutas, mas sabe qual é a diferença? Você não vai lutar sozinho. É diferente. Você se sentir sozinho numa luta, ou você ser encorajado pela certeza da presença do Senhor. Como diz lá o Salmo 23, 1 e 4, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o vale não vai ser escuro? Porque não vai ter lobo no vale? Não, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quinto e último princípio. Quando estamos sendo guiados pelo Senhor, ou precisamos ser guiados pelo Senhor, não ignore quem está no caminho com você. Quem também está andando com você. Eu acho interessante
é que depois, nos capítulos mais à frente, capítulo 10, por exemplo, o Moisés vai insistir muito que um tal de Obabe acompanhe eles. E o Moisés diz assim: olha, venha conosco, porque o Senhor falou que vai fazer bem ao povo dele, e o bem que o Senhor fizer ao povo dele, vai fazer a você também, então venha conosco. E venha conosco, porque você conhece bem esse deserto, onde acampar, você será os nossos olhos. Aí você para pensar assim, mas já não tinha nuvem? Já não tinha coluna de fogo? Não era a forma que Deus guiava o povo, se acampava, se não acampava, se levantava, se não levantava? Para que precisava do Obabe? Se já tinha nuvem? Porque, irmãos, uma coisa é a gente saber a direção, outra coisa é saber o melhor caminho. Mesma coisa, se soltar um balão aí, a gente vê a direção que ele está indo, mas qual é a melhor rua para pegar para chegar onde ele está indo? Qual é o melhor trajeto? Tem vários. Então, o Obabe seria como um Waze. Deus digitava qual era o destino e ele dava as rotas. Então a nuvem levantava, está indo para o norte. Ok, mas que caminho que a gente toma? Aí o Obabe dizia assim: ó, não vamos reto não, porque a gente vai atravessar um deserto, não tem água, vamos contornando as montanhas, porque aí a gente pode acampar, tem um riacho lá perto, a gente vai acampar melhor. Então, irmãos, se Deus usou, hoje nós só temos um conselheiro com C maiúsculo, que é o Espírito Santo, mas nós temos conselheiros com C minúsculo, que nos ajudam a discernir melhor o conselho do conselheiro. Então, como estava falando, se Deus pôde usar até uma mula para falar com o profeta, não poderá usar um irmão para falar conosco? Então não ande sozinho, peça conselhos. Não para a pessoa dizer para você o que você tem que fazer, a decisão é sua, mas para você ver se a palavra daquele irmão que você sabe que anda com o Senhor, que é de Deus, não confirma aquilo que o Espírito Santo já está falando ao teu coração. Porque Provérbios 11:14 diz assim: na multidão de conselheiros se estabelecem os planos. Dizem que a ovelha enxerga muito mal, enxerga só uma curta distância. Guardadas as proporções, nós também somos assim. Porque muitas vezes a gente fica paralisado, porque a gente quer que Deus mostre o caminho inteiro, daqui até o fim o que vai acontecer. Mas não é assim. A gente vai andando à medida da luz de Deus que a gente vai recebendo. Deus nos dá a luz assim para 3 metros, a gente anda os 3 metros. E aí depois dos 3 metros, Deus dá a luz para mais 2 metros. E a gente anda mais 2 metros. E depois Deus dá a luz para 10 metros. Então a gente anda 10 metros, a gente vai andando à medida da luz que a gente vai recebendo. Então a gente vai confiando e andando. Andando e confiando. Se deixando ser guiados por Deus, até que sabe o que acontece uma hora? A gente olha para trás e o deserto passou, porque o Senhor nos guiou. Ainda que Ele nos guie, às vezes, pelos vales da sombra da morte, Ele está nos guiando para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, porque Ele é e só Ele é
o nosso bom pastor. Então a minha oração, irmãos, em nome de Jesus, é que nós como crentes, nós como famílias, nós como igreja de Jesus nesse lugar, sejamos guiados pela luz do Senhor, para o nosso próprio bem e para a glória dele. Amém.